palestrante, senhor Leonir Melo, ele é doutor em engenharia mecânica pela Unicamp, com pós-doutorado em sistemas de controle embarcado e professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UEL. No Movimento Espírita, realiza palestras que abordam temas relacionados ao avanço da física quântica em comunhão com os conceitos revelados pelo Espiritismo. É instrutor do ESD, no Centro Espírita Nosso Lar, atua como voluntário do Grupo Irmão Zenóbia em diversos trabalhos caritativos, tais como café da manhã para pessoas em situação de rua, atividades evangélicas na Clínica de Recuperação para Dependentes Químicos Gran Vitória, dirigida pelo Dr. Junco. Também exerce atividades evangélicas e assistenciais no Centro Espírita Alto de Souza, sediado no bairro São Jorge. O palestrante abordará o tema Mecanismo da Mediunidade, com referência ao 11º livro da coleção de obras ditadas pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Convidamos finalmente ao Sr. Leonir Melo para realizar a palestra. Deu certo? Certíssimo. Certíssimo? Então vamos começar. Então, na realidade, eu sou conhecido como Léo, esse é meu apelido, né? E quando a gente fala Leonir, a gente fala quem é esse caboclo? Sou eu, tá? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema, mecanismos da mediunidade. O 11º livro da série André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Olha que coisa, esse livro, eu já li toda essa série de André Luiz, pelo menos 2 vezes. Esse livro é o livro mais técnico. E como eu sou engenheiro elétrico, nossa, é um livro que eu passei batido, assim, falei, nossa, ele só trata de princípios básicos da engenharia. Né? E li em alguns dias. O Geraldo levou, acho que 2 anos para você ler o livro, né, Geraldo? Pelo menos. É advogado assim mesmo, ele tem uma dificuldade muito grande, né? E olha que coisa interessante, nós estamos no mundo de provas e expiação, né? Precisa de muito advogado aqui, não precisa? No mundo de regeneração não vai precisar, que as pessoas vão se entenderem. Elas mesmas vão se entender, não vai precisar de advogado, arrume outra profissão. Viu? Nós estamos atrapalhando a evolução. Ele foi publicado em 1960. Tem muitas verdades, muitas informações nesse livro que só agora o mais alto top nível da ciência, que é a física quântica, começa a discutir e começa a entender. Olha só que coisa, hein? E tem muita informação aí nesse livro que ainda os cientistas de altíssimo nível ainda não estão discutindo. Tem muita coisa para ser desvendada ainda nesse livro aí, fora os outros, né? Então isso que nós vamos tentar fazer hoje. Vamos tentar entender o que está escrito aí de uma maneira mais simples, mais objetiva, né? Sem entrar muito no mundo da engenharia, senão vai dar nó nas nossas tripas cerebrais, não é mesmo? Compreender como acontece a comunicação mediúnica, esse é o objetivo. Antes da gente entrar um pouquinho no livro, vamos tentar entender quem é que somos nós. Quem que somos nós? Senão a gente não vai entender muitas afirmações, muitas informações contidas nesse livro. Obrigado, minha filha, saiu. Essa é minha filha de origem nipônica que eu amo tanto. Quem somos nós? O homem é o viajante do cosmos, respirando num vastíssimo império de ondas que se comporta como massa ou vice-versa. Olha só essa informação, tá? E que somente assinala as ondas que lhe afinam como modo de ser. A matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação. Essa afirmativa aqui está exatamente nesse livro, no capítulo 1, item Homens e Ondas. Olha a informação que ele coloca já aqui. Tá? Está dando microfonia? Tá? Vê se melhorou. Melhorou?
Cadê o João? Ele vai ajustando lá. Aí o João vai ajustando, né? Olha, no império de ondas que se comporta como massa ou vice-versa. Vamos tentar entender o que é isso daí. Para isso eu tenho que tentar entender quem sou eu. O que sou eu, do que. Agora que deu microfonia, né? Não. Tá acesinho aí, vermelhinho? Tá. Então esse outro microfone, vou tentar desligar. Está desligado, desligado. Ah, isso daqui, ó. Já achei a fonte da microfonia. Vê se melhorou. Engenheiro elétrico, tá vendo, geral? Quando você evoluir, você vai fazer engenharia elétrica. Eu adoro pegar no pé dele, né? Porque ele é meu chefe aqui. Eu vou aprender a desligar o microfone, inclusive. Ah, vai aprender a desligar o microfone, tá? Mas vai demorar um pouco mais, é claro. Mas o que é a matéria? O que é essa matéria que a gente conhece? Bom, a gente estudou lá na escola que matéria é qualquer coisa que possui massa, que ocupa lugar no espaço. Tá? Então a matéria a gente sabe que é formada por moléculas, que são formados por átomos, e esses átomos a física moderna já descobriu que é formado por elétrons, prótons e nêutrons. Essa palavra átomo vem de antes da descoberta de que o átomo ele existia subpartículas. Átomo significa indivisível, então eles achavam que era uma espécie de uma bolinha de gude, né? A menor partícula da matéria, mas não é. A gente sabe que não é. Né? Que o átomo é formado por elétrons, está aqui um exemplo, ó, rodando em volta do núcleo, que é formado por prótons e nêutrons. Tá, mas daí acabou? Não. Essas subpartículas são formadas por quarks, pósitrons, leptons, mesons, bárons, fótons, bósons e vai embora, tá? E as partículas subatômicas? Do que será que elas são formadas, afinal de contas? Quem que pode explicar isso para a gente hoje em dia? Quem? A física quântica, ela estuda justamente isso daí. Tá? A física quântica é a teoria que descreve o comportamento da matéria na escala do muito pequeno. Ou seja, é a física dos componentes da matéria, átomos, moléculas e núcleos, que por sua vez são compostos por partículas elementares. Então é ela que estuda isso daí, que logicamente tem uma visão científica de tudo isso aí, e é o que nós vamos tentar entender aqui, ó. Então nós temos o átomo, que ele parece aqui um sistema planetário como o nosso, né, com o Sol lá no meio e os planetas. Então tem o núcleo e os elétrons. O núcleo é formado por basicamente dois tipos de partículas, que são os prótons e os nêutrons. E olha aqui a dimensão dessas partículas, ó, 10 a menos 15 metros, ou seja, 0,15 zeros depois de um lá, né? Se a gente for dar uma olhada em uma tabela aqui dessas partículas, a gente vai ver que lá os prótons e os nêutrons não são as partículas fundamentais, elas são compostas de outras partículas. Que está aqui, ó, neutrino, quarks up, down. Olha os nomes desses carinhos aqui, ó, estranho, charme, bottom, top, tem partículas de tudo quanto é nome, tá? A última partícula que faltava ser descoberta é o bóson de Higgs, que já foi descoberto. Tá? Mas como que ele foi descoberto? Isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. Para a gente entender agora o que é essa nossa matéria, vamos tentar verificar o que é um átomo. Porque nós somos matéria, somos feitos de moléculas que são feitas de átomos. Então vamos imaginar que o átomo e essas subpartículas sejam partículas sólidas, ou seja, o elétron, o próton e o nêutron. E vamos tentar verificar o que é um átomo. Se eu pegar um átomo que contém um único elétron, por exemplo, o átomo de hidrogênio, e for ampliando ele, ampliando, de tal forma que ele fique do tamanho de um campo de futebol, Maracanã. O que seria esse átomo? Bom, eu tenho um núcleo, ele seria do tamanho de uma bola de futebol, e teria um elétron girando em volta desse núcleo. Esse elétron seria do tamanho de uma cabeça de alfinete, nas proporções reais. Então, o que eu tenho no átomo? Eu tenho um núcleo aqui que é do tamanho de uma bola de futebol e uma cabecinha de alfinete girando
em volta do Maracanã. Esse é o átomo que compõe a nossa matéria. Mas espera aí, o que tem no meio disso daí? Entre o núcleo e o átomo, o que tem? Entre o núcleo e o elétron, o que tem? Não tem nada. É um vácuo quântico. Não tem nada. Então, se a gente juntar todas essas partículas, vamos dizer que a gente pega o nosso núcleo, considerando o núcleo sendo uma coisa sólida e o elétron uma coisa sólida, e juntar tudo, tirar o vácuo quântico. Que tamanho que a gente fica? Menor do que menor do que um vírus. Essa é a matéria, essa que somos nós. Espera aí um pouquinho. Vamos dar uma olhada mais nisso aí então. Para que os homens entendessem isso cientificamente e tivessem conclusões do que são formadas essas partículas, subpartículas, subpartículas do modelo atômico, eles construíram o acelerador de partículas maior do mundo, o LHC, é Large Hadron Collider, que é um colisor de hadrons que nada mais são do que prótons e núcleos, os componentes do núcleo. E olha só, esse cara aqui, ó, a gente ter uma ideia do tamanho desse cara aqui, olha um carinha com um chapéuzinho amarelo, que vocês estão conseguindo enxergar? Um operário com chapéuzinho amarelo aqui, ó, sentado numa mesinha aqui. Olha o tamanho disso daqui. O que é esse negócio? Bom, isso daí é o seguinte, lá na cidade de Genebra, na Suíça, eles construíram um círculo subterrâneo de 27 km de diâmetro, onde eles aceleram uma partícula, um próton de um lado e outro próton do outro lado, numa velocidade quase a velocidade da luz. 99,9999% da velocidade da luz. Não pode chegar na velocidade da luz, porque nada atinge a velocidade da luz a não seja a luz. A matéria deixa de ser matéria. Então, eles aceleram quase na velocidade da luz, um de um lado e outro do outro, uma partícula. Depois eles alinham isso daí. A hora que eles alinham, uma partícula se choca com a outra. A hora que ela se choca com a outra, olha aqui de novo a foto aqui, ó, desse LHC, ela produz um espectro aqui, ó, essa trombada produz uma temperatura de trilhões de graus Celsius, a temperatura muito próxima da temperatura do Big Bang. É lógico que a nível subatômico, né? Então são trilhões de graus Celsius a nível subatômico. E aí esses dois núcleos se espatifam e se transformam em um monte de subpartículas. E aí os físicos conseguem medir, mensurar quais são essas subpartículas compostas que compõem o átomo. E aí a gente vai chegar a algumas deduções surpreendentes aqui. Pessoal, essa nossa palestra vai ser sobre ciência, hein? Tá? Não é palestra de religião, é palestra de ciência. Olha só as informações e os resultados que nós vamos obter aqui. Ó. Do que é feito o universo cientificamente comprovado ou estudado? Ele é feito basicamente de 4% aqui, ó, ou até menos, de matéria visível e mensurável, como os planetas, os sóis, as estrelas, as galáxias. E a grande maioria do universo é composta de matéria escura e energia escura. Ou seja, eles não sabem o que é, não conseguem medir, mas está lá. Porque se não tivesse lá, o universo já estaria encolhendo e já estaria quase que implodindo, devido a uma força maior da natureza, que é a força da gravidade. Não, mas ele está expandindo. Mas peraí, você está expandindo e já faz 14 bilhões de anos que aconteceu o Big Bang, é porque a massa que existe no universo é muito maior do que a gente imagina. Senão não teria como ele estar expandindo ainda. Mas que matéria que é essa então? Que energia que é essa? Os cientistas não sabem. Mas nós sabemos. Todo o universo é composto de um fluido. Um fluido que permeia tudo e todos, que dá origem a toda a matéria visível ou invisível. Olha só que coisa. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhes inerentes às forças que presidem as metamorfoses da matéria. Metamorfose da matéria, transformações da matéria. E a matéria não é só a nossa matéria, tem a matéria invisível.
as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essa informação foi dada lá para Kardec, 1950, eu não sei quando foi publicado a Gênesis, mas 1950, 60, alguma coisa assim. Olha só, né? Naquela época. E aqui também, André Luiz nos conta aqui, ó, no capítulo 3, que ele fala também sobre o fluido cósmico, no livro Mecanismo da Mediunidade, que é o livro que nós estamos estudando, ó. Escrevendo da esfera extrafísica, ou seja, ele está escrevendo lá do mundo dos espíritos, na tentativa de analisar mais acuradamente o fenômeno da transmissão mediúnica, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico, ou hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação. Ou seja, tudo isso ainda é um grande mistério para a ciência e para todos os pesquisadores. Nós ainda estamos começando a descobrir o que é tudo isso daí. Sabemos agora que o universo vazio não está vazio. Existem flutuações quânticas em toda parte. E em cada pequena partícula quântica existe energia suficiente para a criação de todo o universo. Quem fez essa afirmação foi Edgar Mitchell, que foi um astronauta, engenheiro e piloto, e que pisou lá na Lua, ó, tá? Em 9 de fevereiro de 71. Mas, afinal de contas, do que é constituída a matéria? É isso que nós vamos tentar entender, para tentar entender um monte de afirmações que estão contidas nesse livro. Tá? Os cientistas fizeram um experimento muito interessante, chama-se experimento da fenda dupla. Eles pegaram e direcionaram um feixe de elétrons que passa por uma fenda e lá no fundo tem um anteparo, por exemplo, pode ser um anteparo de fósforo, como se fosse uma tela de televisão, daquelas antigas, e aí eles jogaram aqui uma quantidade de elétrons nessa fenda. E olha o que aconteceu. Vamos antes dar uma olhadinha em ondas de energia, como elas se comportam quando eu passo aqui por uma fenda dupla, ó. Então aqui a gente consegue olhar como se fosse um lago, e aí eu tenho um buraquinho aqui. Essa forma de onda, a hora que ela bate naqueles dois buraquinhos, como ela é uma energia que está se propagando na superfície do lago, ela vai fazer essa figura aqui, ó, e vai bater lá no anteparo, né, com uma parte mais forte aqui, a outra aqui, que são as cristas da onda. Isso é se for energia. E se for matéria que estiver passando nessas duas... Se for matéria, tá, como que ela teria que se comportar? Vamos colocar aqui, ó. Tá, vamos ver se eu trouxe aqui, nós já vamos colocar aqui para vocês verem. Ó, se fosse matéria, ela vai se comportar assim, ó, porque ela não é energia, né? Ela vai passar um pouco de matéria para um buraquinho, outro pouco para outro buraquinho. E lá no nosso anteparo eu vou ter duas listras assim. Mas olha que coisa interessante, tá? Os cientistas colocaram esse experimento e saíram, deixaram ele montado lá, precisava ficar uma noite inteira montado. E saíram, aí deixaram a noite funcionando. No outro dia, eles esperavam enxergar uma coisa assim, ó, porque eles estavam fazendo emissão de matéria, de elétrons, que é o que forma os átomos. Mas no outro dia eles foram ver o que estava no anteparo e notaram que estava isso daqui, ó. Mas essa forma de figuração é de uma energia, não de matéria. Eles ficaram intrigados. Mas alguma coisa está errada no experimento, que nós estamos emitindo elétron, que é matéria, eu devia ter só 2 feixes verticais para comprovar que a matéria chegou lá no anteparo. Mas eles acharam isso daqui. Ah, o que eles fizeram? Bom, vamos repetir o experimento. Repetiram o experimento. Quando eles repetiram o experimento, o cientista ficou lá de olho. Falou, não, vou repetir. E vou ficar olhando, vou ficar medindo. E ficou mentalizando o experimento, preocupado com ele. Qual foi o resultado que ele obteve? Ele obteve isso daqui, ó, matéria. Ele obteve matéria. Ele falou, mas peraí, antes
nós obtivemos, ciência, tá pessoal, física quântica. Antes nós obtivemos um anteparo mostrando que a forma de onda emitida era uma energia. E agora é matéria. Será que o meu equipamento está errado? Está quebrado? Repetiram inúmeras vezes. E todas as vezes em que eles estavam observando o experimento, aquele elétron se comportava como matéria. E todas as vezes que eles não estavam observando o experimento, o elétron se comportava como energia. Olha, só do fato de eles estarem pensando, mentalizando, olhando, o elétron se transformou em matéria. A partir do momento que eles se desligaram daquilo, o elétron virou energia. Olha que coisa impressionante. É física, é ciência. Tá? Então, olha só. Matéria, e aí a gente vai entender o que está escrito lá no livro, ó, capítulo 2, conquista da microfísica, tá? Mecanismo da mediunidade. Matéria igual a energia, a natureza ondulatória do universo. Capítulo 3, fótons e fluidos. A energia a condensar-se surge como massa para transformar-se depois em energia. Essa informação está lá, mecanismo da mediunidade, escrito em 1950 e pouco, quando a física nem imaginava isso aí. E hoje já se comprovou. E aqui tem um desenho, né? Segundo a física quântica, uma partícula atômica pode ter um comportamento quando são observados. E outro quando estão a sós. Só uma brincadeirinha, né, pessoal? A partícula mostrando a linguinha aqui, e a hora que ele olha, ela se comporta diferente. Por trás dessa brincadeira tem uma grande verdade, tá? A teoria quântica é chamada de a física das probabilidades. E das probabilidades, e é uma maneira de descrever o mundo que tem dado resultados espetaculares. A física quântica afirma que nós criamos nossa realidade e que até mesmo o mundo material é criado por nós, momento a momento. Olha só que nós vamos tentar chegar à conclusão, hein? Presta atenção. Para sermos mais criativos, devemos estar atentos ao que nos oferece a vida para o nosso crescimento e podemos dessa forma colaborar com ela. Observador supremo. Então o que a física quântica nos afirma através dos experimentos científicos é que para que a matéria exista, tem que ter alguém observando, pensando, interagindo com ela, senão ela deixa de ser matéria. Viu, Mário? Passa a ser energia. E o nosso universo, composto de bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, por que ele não vira tudo energia? Observador supremo. Para que a energia se condense e se aglutine formando a matéria sólida que conhecemos, precisamos estar observando tudo, interagindo com tudo, pensando, sentindo, exprimindo nossos desejos e nossos pensamentos. Porque para que o universo material, mundos, estrelas, galáxias exista, é necessário um observador interagindo com tudo isso, que imprima a sua força de vontade, seu desejo, e mantenha sua mente focada em tudo. Caso contrário, tudo se dissolveria. O grande observador supremo que criou tudo, que mantém tudo até hoje, através de uma força que a gente nem imagina qual é, e que normalmente a gente chama vulgarmente de amor. O observador usa uma força para criar tudo isso daí. E no momento em que a consciência decide criá-la, ela simplesmente se cria. Esse cara foi um dos criadores da mecânica quântica, né? Esse Schrödinger. A obra mestra mais fina é a feita por Deus, segundo os princípios da mecânica quântica. Esse cara aqui, ele é um pesquisador da física quântica, ele é professor de física teórica da Universidade de Oregon e estudioso de parapsicologia. Ele diz que o universo é autoconsciente através de nós. Você vê o mundo como ondas de possibilidades ou como partículas? Mas se a matéria que a gente sabe que está aqui, que dá a nossa base e que faz com que a gente vá atrás do nosso mundo, que a gente tente criar, que a gente conviva, ela de uma certa forma não existe,
tá? Porque ela pode virar energia da hora do dia para a noite. Afinal, quem é que somos nós? Eu sou esse corpo aqui que está no espelho? É isso? Eu sou ou não? Quando eu me olho no espelho e vejo esse corpício maravilhoso, em formato de barrica, esse sou eu? Esse sou eu? Ou eu estou nesse corpo? O que o Espiritismo nos ensina? Que nós estamos provisoriamente nesse corpo por um tempo muito pequeno, tá? Porque nós somos formados de matéria, e essa matéria aqui vai se dissolver rapidamente. Gostou, né? Onomatopeia. Nós temos aqui o perispírito, que é um corpo sutil quintessenciado, e aí nós temos a nossa centelha divina. Essa daqui não acaba nunca. Esse acaba, esse vai se tornando cada vez mais quintessenciado, até que vai chegar uma hora, quando nós nos tornarmos anjos, que ele vai ser tão sutil que praticamente ele vai deixar de existir, ou vai se irradiar de uma forma tão ampla que a gente nem imagina. Na verdade, nós não conhecemos, né? Os mundos angélicos, a gente não tem condição ainda de entender o que é. Mas o que importa é que nós somos espíritos imortais. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Olha só, hein? Eu não sou um ser humano passando por uma experiência espiritual. Entenderam a diferença? A verdade é que vivemos em um corpo, mas não somos esse corpo. Nós somos espíritos. E a ciência já está chegando nessa conclusão. A ciência, hein? Os acadêmicos já estão chegando nessa conclusão, através de um canal maravilhoso que se chama Física Quântica. Somos energia. Somos energia. Somos a extensão de nossas vontades, nossos fluidos de energia que se propaga pelo universo, que está concentrado dentro do meio delimitado que nos separa do meio externo. Einstein já sabia disso daí. E ele disse que a energia condensada, que se chama massa, pode ser medida. Olha só. E ele escreveu essa famosa fórmula aqui, ó. Lógico, famosa entre os físicos e engenheiros, né? Com certeza, um advogado nunca viu falar dessa fórmula. Mas vai evoluir. Todos os advogados evoluirão um dia, tá, pessoal? Não fiquem preocupados. Energia igual a massa vezes o C ao quadrado. O que é C ao quadrado, Geraldo? C é a velocidade da luz. Qual que é a velocidade da luz? Vocês lembram? Lá do cursinho? Quem fez cursinho? 300.000 quilômetros por segundo. Não é por hora não, hein? 300.000 quilômetros por segundo. Ao quadrado, ou seja, pega isso aí e multiplica por isso mesmo. E multiplica por uma massa. Então, 1 grama de uma massa qualquer tem uma energia fabulosa. Tem uma energia que a gente não imagina numa grama. Ou desculpa, 1 grama, né? Que é masculino. Advogado sabe. Por isso que eu ratifiquei. Desculpa, eu retifiquei. E aí, com essa fórmula aí, o que os homens fizeram? Einstein codificou a energia contida na matéria. Porque para manter essa matéria aglutinada do jeito que está, precisa de muita energia, a gente não tem nem ideia. Nós somos uma bomba atômica imensa, ambulante, a gente não tem ideia. Com algumas gramas de urânio, de plutônio, algumas gramas, fazendo-se a fissão nuclear, tá? Que é você bombardeia o núcleo de um átomo com nêutrons. A hora que você bombardeia, esse núcleo se reparte em duas outras matérias, pode ser chumbo, pode ser algum outro elemento. E quando ele se reparte, divide o plutônio e o urânio em outra matéria, ele libera uma pequena quantidade de energia que estava contida nesse núcleo, uma pequena quantidade. E essa pequena quantidade, em algumas gramas desse material, produz a bomba atômica. Vocês já imaginaram isso? Essa pequena quantidade? Quanto que nós não temos de energia? Tudo é energia, e isso tudo
Isso é tudo que há. Sintonize a realidade que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Albert Einstein falou isso daí. Vamos lá ver aqui, ó, nessa parte do nosso livro Mecanismo da Mediunidade. O tesouro do cérebro, por intermédio do qual o homem exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade, no concerto das forças universais, absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia. Vivemos em um universo vibratório. O que parece ser um espaço vazio é a sede de uma energia ilimitada. Matéria é ilusão. Matéria é ilusão. Não é isso que nos ensina o Espiritismo? Que a nossa matéria é ilusão? Os budistas já sabem disso daí. E eles fazem essas maravilhosas mandalas feitas de areia. Ó. Vocês estão vendo que obra de arte maravilhosa aqui? Sabe aquelas areinhas coloridinhas? Que os caras vendem aquelas garrafinhas na praia? Eles fazem, ficam o ano inteiro fazendo isso daqui, essas obras de arte. Ó, um budista aqui, o outro com a mãozinha. Eles vão fazendo. A hora que está pronta essa obra de arte, é mais ou menos no outono, no inverno, no outono, é onde tem os ventos, lá no Himalaia, na região dos monges budistas. Terminou, eles fazem uma oração, agradecem ao Deus, e aí eles abrem todas as janelas. A hora que eles abrem, bate aquele vento, e faz o que com essa obra de arte maravilhosa? Leva embora. Por que eles fazem isso? Para eles não se esquecerem que o mundo material é uma ilusão. Mas espera aí. Então, afinal de contas, quem somos nós? Pensamento, desejo e vontade, poder incomensurável e ainda totalmente inexplorado. Nós somos o que nós pensamos. Só restou o pensamento. O resto tudo, matéria não existe. Matéria, ilusão, energia. A mente quântica nos mostra que não existe limite para essas energias de possibilidade dos universos. Olha que experiência fantástica que fez esse professor do Japão, lá em Tóquio. Ele já desencarnou, faz uns 2 anos. Mas ele fez uma experiência maravilhosa. Ele pegou gotículas de águas pura. Muitos de vocês já conhecem esse experimento, né? Pegou gotículas de águas puras, uma quantidade pequena, e colocou perto de um rio. Colocou alguém do lado falando assim: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Colocou perto de um show de heavy metal. Colocou na nascente do rio alguém falando muito obrigado do fundo do coração. Colocou perto de uma música de John Lennon. Imagine all the people. Lembra que música maravilhosa, né? A mesma água. Ele congelou aquela água e observou no osciloscópio eletrônico. E essas águas cristalizaram. E olha o que aconteceu com os cristais dessa água. Olha, a mesma água. Olha o que aconteceu com a palavra Hitler, no lado por lá, a palavra amor. No rio. Depois de uma prece, olha que cristal maravilhoso. Olha aqui os cristais que formaram quando as energias eram boas. Tá? Tem um filminho que eu queria passar para você, vamos ver se eu vou conseguir. O João vai me ajudar. Tá? Isso daí parece uma experiência científica, né? Parece uma experiência científica. Mas nós vamos ver o que foi colocado aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Vamos ver se eu consigo passar aqui. Vou colocar aqui, está passando ali, né? Eu vou colocar aqui, vocês vão ver se vocês estão escutando ou não. Espera um pouquinho, que eu vou achar o tal microfone, tá?
lá, vamos tentar de novo. Vocês conseguiram entender? Essa experiência foi feita por um cientista de renome internacional? Onde foi feita essa experiência? Hã? Numa escola. Foi feito numa escola pública com as crianças. Ela colocou 2 arroz igualzinho em 2 frascos. Olha que coisa impressionante. E pegou algumas crianças que nem têm a mentalização, não são pessoas que treinaram meditação, nada, e ficaram por alguns momentos falando boas palavras. O arroz está aqui, ó, conservadinho. O mesmo arroz no outro frasco recebeu palavras de ódio, de rancor daquelas criancinhas. E ficou todo apodrecido no mesmo tempo, no mesmo local. Qualquer um de nós pode fazer esse experimento. Qualquer um de nós. E olha que resultado impressionante. O corpo humano é composto entre 70 e 75, alguns dizem até 80% de água. Na média, a proporção de água do corpo humano é idêntica à proporção entre terras emersas na superfície do planeta. Muito bem. Se nós temos aqui um corpo entre 70, 75, 80% de água, quando a gente está pensando que eu odeio alguém, quando a gente está com raiva, com ódio, com rancor, com inveja, com ciúme, com ganância, com gula, sexualidade acerbada, como será que estão ficando essas moléculas que compõem quase que totalmente o meu corpo? Como será? Aquele arrozinho apodrecido, não é? Não é? Somos o que pensamos. Olha só. Somos o que pensamos. Moisés, há 4.000 anos atrás, já estava dizendo: não cobiçarás a mulher do próximo. Ele não disse não pegar, não arrebatar, não roubar, mas simplesmente não cobiçar. Cobiçar o que é? É desejar intensamente. Mas por quê? Há 4.000 anos atrás, aquele povo, pensar numa mulher do próximo, ter um pensamento obsceno, ou um pensamento de desejo sexual, há 4.000 anos atrás, o que era isso? Não era nada. Não significava nada, que ele podia ir lá e matar o cara, pegar a mulher, e daí? O que era? Não ia ter nenhum problema naquela época. Mas Moisés já falava, não cobiçarás. E o que Jesus disse para a gente? O que Jesus disse? Se olhares para uma mulher com pensamento de desejo, já estarás cometendo o... Jesus já nos disse, nós somos o que nós pensamos. Eu não preciso cometer um adultério com a minha mulher ou com o meu marido. Basta que eu olhe alguém e deseje. A hora que eu desejo, eu já estou cometendo adultério, porque nós somos o que nós pensamos. Ainda hoje não aprendemos essa grande lição, não é verdade? Olha o que Buda disse, que viveu lá 560 anos antes de Cristo. Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. O nosso pensamento é a causa primária de tudo e de todos em nós. René Descartes já sabia isso e teceu, ditou essa frase: penso, logo existo. Quando você escolhe e concentra suas vibrações num desejo, o universo
inteiro se prepara para construir a sua nova realidade. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam. Enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o seu mundo interior. Quem disse isso foi Kant. Corrente do pensamento. Bom, nós já entendemos que nós somos o que pensamos. Vamos voltar no nosso livro lá? Mecanismos da mediunidade. Nós não estamos falando de médium até agora, vocês perceberam? Nós não falamos sobre médium. Nós estamos falando sobre partículas subatômicas, sobre energia, o que nós somos compostos e o pensamento. Por que será que nós estamos falando isso? Não estamos falando de mediunidade, de mesa branca, de Pai João? Por que nós estamos falando isso? Ah, porque nós estamos indo procurar a fonte, o cerne, a origem de tudo. Vamos lá então. O Espírito tem uma força eterna de propriedades inimagináveis. O pensamento. Isso aqui está lá, ó, no capítulo 9 do livro, que é Cérebro e Energia, Mecanismo da Mediunidade. Ele é qual uma corrente, energia, que no homem concentrado se torna-se uma mentocriadora, cresce, formando resíduo de magnetismo que dilatará o fluxo, fazendo a energia mental alcançar o seu maior valor. Seria algo assim como a elevação da voltagem de um gerador elétrico até a saturação. O gerador elétrico é aquele que você começa a girar ele e produz eletricidade. É o que tem lá nas usinas hidroelétricas. Tá? E ele vai chegar a um certo nível que ele vai saturar. Segundo os objetivos e intenção buscados por esse pensador, a energia mental alcançará o ponto máximo e se dirigirá à sua realização. Vamos tentar entender o que é isso daí. Corrente mental humana é o pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. A gente não tem ainda ideia do que nós temos na mão, o poder que a gente tem, partindo unicamente dos nossos pensamentos e dos nossos desejos. A criatura pensando cria sobre a criação, ou o pensamento concreto do Criador. Está lá em Fluxo Mental, capítulo 10, do mesmo livro, Mecanismo da Mediunidade. Você viu que está falando de pensamento também? Por que será? E nós não falamos nada de mediunidade ainda. Mecânica ondulatória, capítulo 3, fótons e fluidos cósmicos. Mais da metade do universo foi reconhecido como um reino de oscilações, restando a parte constituída de matéria igualmente suscetível de converter-se em ondas de energia. Matéria converte-se em ondas de energia, energia volta a ser matéria. O mundo material como que desapareceu. O mundo material é ilusão, lembra-se? Dando lugar a tecido vasto de corpúsculos em movimento, arrastando turbilhões de ondas em frequências inumeráveis, cruzando-se em todas as direções. Tem um exemplo de um campo eletromagnético. Aqui só um exemplo do espectro eletromagnético na natureza. Então a gente tem as ondas baixas aqui, ó, em torno de 10, 100, 1000 kHz, as ondas de rádio, em torno de megahertz, gigahertz, micro-onda. A luz visível está aqui em 10 a 14 hertz. Depois nós temos o raio X e o raio gama, que vai lá na frente, ó, 10 a 16, 10 a 26 hertz. Pensamento das criaturas. Pensamento ou fluxo energético do campo espiritual, transmutando-se em diversos tipos de onda. Desde raios super ultra curtos, regiões angelicais, as oscilações curtas, médias e longas, mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, raios descontínuos. No plano físico e extrafísico, o pensamento é agente essencial, ele é ainda matéria. Olha só o que André Luiz nos diz, olha que coisa, tá? Ele fala que o pensamento é ainda matéria. André Luiz nos diz isso daí, lá no capítulo 4. O pensamento é matéria. Formas, pensamento. Todas as associações do universo obedecem a princípios mentais exteriorizados por telementação. Quando
você emite uma ideia de imediato, ela reflete as congêneres. E a ela se associa toda a minha ideia, todo o meu pensamento, todo o meu desejo, ele encontra associação com outros pensamentos, outras ideias, outros desejos que têm o mesmo conteúdo e a mesma energia, formando um feixe que se engrossa e se dissolve, segundo esse alguém e seus pares sustentem e permaneçam aumentando o fluxo mental, ou o desliguem do seu campo, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentar. Então a minha ideia, o meu desejo, a minha vontade, ela vai permanecer como uma matéria mental enquanto eu estiver sustentando. Está lá no capítulo 4, matéria mental. Meus pensamentos. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Emmanuel, através de Chico. Pensamentos maus são inevitáveis. Olha só essa informação. Pensamentos maus são inevitáveis, porque nós somos ainda muito animalizados. Mas e daí? Não podemos impedi-los, mas temos poder para repreendê-los. Ou seja, vem o pensamento mau. Divaldo Franco nos explica isso. Como que eu faço? Eu ainda sou muito imperfeito, sou pecador, vem pensamento mau. Ah, é muito simples, basta que eu substitua o pensamento mau por um pensamento bom. Isso só compete a mim fazer, mas a ninguém. Diderot de novo. Os meus pensamentos são a minha perdição ou a minha salvação. Depende só de mim mesmo. Filipenses 4:8, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha só, nisso pensai, em coisas boas. Nossos pensamentos, a saúde é o resultado não só de nossos atos, como também dos nossos pensamentos. Tá? A minha saúde é o resultado principalmente dos meus pensamentos. A cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão. É necessário limpar a mente e sanear o coração das emoções do pessimismo, dos preconceitos, dos complexos de culpa, dos murmúrios da inveja e das ansiedades. Ninguém tem poder para tirar isso de dentro de mim, a não ser eu mesmo. Dínamo espiritual, olha só, está lá no capítulo 5, ou 5º, corrente elétrica e corrente mental. Do mesmo livro, mesmo que nós estamos estudando mecanismos da mediunidade. O dínamo é o gerador de energia. Aquele que a gente tinha antigamente, o Geraldo, eu tenho certeza que ele tinha uma daquelas bicicletas que tinha um dínamo para acender uma luzinha, vocês lembram? Antigamente, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? É a lâmpada LED agora que fica piscando, não é mesmo? Mas antes tinha, você tinha que pedalar e ele gerava energia, parar de pedalar, a luz apagava. O espírito encarnado ou desencarnado na essência pode ser comparado ao dínamo, o gerador de energia, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnética. Mento do cérebro, eletromagnética dos materiais comuns. Um material qualquer se deslocando cria em volta dele um campo eletromagnético. Lógico que desde que ele esteja carregado eletricamente, ou positivamente ou negativamente. Sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes contínuas de força e exteriorizá-las simultaneamente. O espírito encarnado ou desencarnado. É um dínamo, é um gerador de energia que capta e transmite. Olha o nosso campo mento-eletromagnético. Está aqui, ó. Esse carinha aqui, olha como que está o campo mento-eletromagnético dele. E olha esse outro aqui, ó.
Esse daqui, ó, eu estou criticando. Ele reclama, condena, duvida, tem medo, tem preocupações, engana, julga, humilha, tem pensamentos e sentimentos negativos. Olha só o que acontece com o meu campo eletromagnético. Esse campo é uma energia que a gente não imagina a capacidade e a potência dela. Ela atrai para perto da gente, é um campo que atrai. Imagina o que esse carinha está atraindo. E esse outro aqui? Quando não critica, não reclama, não condena, pede desculpa, perdoa, agradece, ama sem esperar nada em troca, é atencioso, honrado e sincero. Tem pensamentos e sentimentos positivos. Como que é o campo dele? O que ele está atraindo? Lembre-se, nós somos o que pensamos e somos energia. O que nós estaremos atraindo daí? Olha que coisa interessante. Vamos falar um pouquinho a respeito desse poder da mente que a gente desconhece, poder do nosso pensamento, do nosso desejo. Ele é capaz de mover objetos. Tá? Você já ouviu falar dessa russa? Eu não sei se é Naino, Ninel, Sergeyevna Kulagina. É isso, Geraldo? Deve ser, né? Você tem algum russo aí para ajudar a gente a soletrar o nome dela? Mas ela é uma médium de efeito físico lá da Rússia, 1950, 60. E ela faz isso. Está vendo que esse objetinho está mexendo aqui? Não é a mãozinha dela que está empurrando, não, tá? Eles fizeram vários experimentos com lugar fechado com vidro e ela, de longe, fazia os objetos se movimentarem. Mas como que ela fazia isso? Em universidades, em centros científicos, comprovados cientificamente. Como que ela fazia isso? Tá? Olha o Daniel Douglas Home, famoso médium de levitação, efeito físico, né? Eu não sei qual foi a época dele, você lembra? Na época do Kardec? Ele levitava, entrava lá, ele foi no palácio, né? No russo, tá? Ó, tá vendo os russos? Tem um pezinho nessa parte aí, né? De efeitos físicos. Ele levitava, né? Contrariando todas as leis normais e conhecidas da gravitação. Olha aqui, ó. Olha o menininho levitando aqui. Lógico que esse cara, não sei se é verdadeiro, né? Tá? Mas é possível. E é factível. E se mede isso. Na ciência, a gente tem levitação também. Tá? Por exemplo, a levitação magnética. O trem-bala, ele trabalha com levitação magnética. Ele pesa centenas de toneladas. Tá? Ele não tem roda. Quem já foi na Europa, nos Estados Unidos, já andou de trem-bala, prometeram pra gente que ia ter um trem-bala de São Paulo ao Rio de Janeiro, né? O político aí prometeu, não sei se vai dar. Tem coisas mais importantes talvez, né? Mas como que ele trabalha? Um campo eletromagnético muito potente suspende esse trem. Ele fica suspenso nos trilhos. Levitação eletromagnética. Vocês já experimentaram pegar dois ímãs, polo norte, tentar encostar? Vocês já experimentaram? Ele não deixa, né? É isso que acontece aqui, numa proporção muito maior. E o trem flutua. E aí você liga um motor eletromagnético, vai alternando polo norte, sul, ele vai se locomovendo sem rodas. É uma flutuação científica. Anulação do campo gravitacional através de supercondutores. A ciência já hoje utiliza supercondutores que precisam estar numa temperatura muito baixa, em torno do 0 graus absoluto, que é menos 273 graus Celsius. Então é muito baixa. E alguns materiais, principalmente algumas cerâmicas, elas têm uma propriedade muito interessante, que elas se tornam supercondutores de energia elétrica. Elas podem circular correntes de centenas, milhares de amperes, que elas não se danificam. E aí você consegue criar um campo eletromagnético muito poderoso, mas a temperatura tem que estar bem baixa. Mas a ciência já utiliza isso daí. Tá? A concentração profunda, o que acontece na concentração profunda? O deslocamento do corpo espiritual. Aumenta-se o poder, a atuação da mente pensante livre de entrar na matéria. Quando a gente pratica a meditação e a concentração, de repente eu posso conseguir, por algum motivo próprio meu de esforço, me deslocar do meu corpo físico.
E a minha mente, quando se desloca do meu aparelho cerebral, eu posso, se isso aí for possível, dependendo do meu estágio evolutivo, ter uma capacidade de utilização da minha mente muito maior do que quando ela está enclausurada no cérebro. E de repente eu posso conseguir manipular fluidos e fazer isso daqui, ó. Vós sois deuses. Então já dizia isso daí. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta. Você viu o que Jesus falou para a gente? E olha quem foi Jesus, hein? Ele curava cegos, paralíticos, leprosos, fazia a mão ressecada de uma mulher tornar a vida com todos os seus músculos, nervos, circulação sanguínea, de um instante para outro. Ele falou que a gente pode fazer coisas ainda maiores que essa. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Está lá em Mateus. E aí quem que quis ir junto? Pedro falou, mas se Jesus pode, eu também vou. O que aconteceu? Ele foi mesmo, não foi? Chegou uma hora, ele olhou para baixo, o que ele fez? Ele duvidou. Ele duvidou. A hora que eu duvido, eu corto o encantamento, corto o meu fluxo mento-eletromagnético. Corta a criação que eu estava criando. Cortou, olhou para baixo, cortou o que ele fez. Começou a afogar. Sorte que Jesus estava lá e catou pelo cabelo e trouxe ele de volta. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. A gente olhar aqui, ó, as pirâmides. Olha que obra magnífica, não é? Essa pirâmide, não sei se é de Quéops, Kefren ou Miquerino, mas é uma das 3 maiores. Como será que elas foram construídas? Como? Na realidade, a ciência hoje não tem ideia de como elas foram construídas. Tem um monte de teoria, mas não tem ideia. Tem um monte de ideia. Eles construíram uma rampa, foram colocando pedra. Mas o que eles tinham como ferramentas? E essas pedras, onde que elas foram cortadas? Olha o tamanho dessa pirâmide. Olha o carinho aqui, ó. Olha o carinho, olha o tamanho dessa pirâmide. Pirâmide de Quéops. É o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha. Ó. 2,3 milhões de blocos de rocha. Cada um pesando em torno de 2,5 toneladas. E tem 146 metros de altura. Pirâmide de Quéops. O que significa isso daí? Significa 147 metros de altura, equivale a um prédio de 49 andares, construído lá há 4.000 anos antes de Cristo. Cada bloco pesa 2,5 toneladas, equivale a 3 Fusca. Cada bloco. Peso total, 6,5 milhões de toneladas, construídas em alguns anos, tá, pessoal? Só com a força braçal. Será que tem outra força envolvida aí? Será? E a área? Equivalente a 6 campos de futebol, construído em alguns anos. E esse império aqui, ó, Inca, lá em Cusco, Peru, vocês já viram isso daqui? Olha o menininho aqui, ó. Olha essas pedras. Aqui nosso vizinho, né? Nosso vizinho do Peru. Olha essas pedras, que coisa mais linda. Olha o carinho aqui, olha essa pedra aqui, ó. Recortada cirurgicamente. Encaixada, os monolitos com centenas de milhares de toneladas, alguns, né? E algumas dezenas de toneladas, encaixados cirurgicamente. E essas pedras foram retiradas de um local, uma montanha, que você tem que baixar, descer assim, ó. Você desce lá embaixo, passa por um rio, sobe, e lá está o local onde tiraram as pedras. Então o pessoal cortava essas pedras cirurgicamente. E aí os cientistas foram lá com raio laser de última geração e tentaram fazer isso. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram. E esses caras conseguiram e fizeram. Como será que eles fizeram? Que instrumento que eles tinham na época? Que instrumento? Olha a Ilha de Páscoa, sul do Oceano Pacífico. A média de altura da maioria das estátuas é de 4 metros. Mas tem uma que chama Aparo, que tem quase 10 metros e pesa
82 toneladas. Lá na ilha de Páscoa, perdida lá no Oceano Pacífico, um povo completamente isolado da civilização. Que instrumento eles tinham para fazer isso? Que instrumento que eles tinham? Como que eles foram construídos? Como será? Quais os instrumentos que vocês acham que eles tinham? Quais instrumentos? Somente instrumentos rudimentares. A maioria, na época das pirâmides, por exemplo, nem o ferro não tinha sido inventado. Não descoberto, né? Mas o ferro em si, ele não tinha sido produzido. Ele só tinha o bronze, que é uma coisa mole, e madeira, mais nada. Será que foi alienígena? Será que os alienígenas vieram ajudar a construir as pirâmides, aquelas obras monumentais? Será? Será que foram os alienígenas, seres elevadíssimos, de ordem evolutiva muito maior do que as nossas, se deram ao trabalho de vir até aqui para construir o quê? Templos para satisfazer seres extremamente vaidosos, orgulhosos, tirânicos, a saciar seus desejos mesquinhos de construir mausoléus gigantescos. Será que eles se deram? Quando a gente estiver super evoluído, daqui a 1 milhão, 2 milhões, 10, 100 milhões de anos, será que nós vamos voltar para um planeta e vamos lá ajudar os caras a construir um mausoléu só para satisfazer o ego de uma pessoa que se dizia que era Deus, como os faraós diziam? Será que foram eles? O único instrumento disponível que eles tinham era a força do pensamento, que é uma coisa de capacidade inimaginável. A gente não tem a noção dessa capacidade. Todos esses povos que construíram isso daí vieram de lugares muito mais evoluídos do que a Terra estava e está hoje. Alguns desses povos vieram de Capela e tinham uma evolução científica, intelectual, assombrosa para o nosso dia de hoje. Embora moralmente, eles ainda tinham muito a desejar. Eram povos espirituosos, tinham muito orgulho, vaidade, aqueles tempos demonstram isso, mas eram inteligentíssimos e já conseguiam naquela época desenvolver um controle mental que hoje a gente não tem nem ideia ainda. E isso era uma arma super poderosa. Ficavam na mão de alguns sacerdotes e eram passados como um segredo de Estado somente aos iniciados. O poder de utilização da mente era a única coisa que eles tinham. Força do pensamento. Será que o pensamento tem tanto poder assim que pode anular a força da gravidade e fazer transportar monolitos imensos? Será? Não sei. De várias toneladas em lugar remoto com corte cirúrgico, formando obras colossais que hoje, com toda a tecnologia moderna, o homem não consegue produzir. Será? A fé, poder da mente. Vamos ver o que Jesus disse? Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé no tamanho de um grão de mostarda, grãozinho de mostarda é bem pequenininho, né? Menor que um grãozinho de areia. Poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele dirá, nada será impossível para você, nada. Ah, mas espera aí, isso é uma figura de retórica de Jesus, ele não quis dizer isso. Mas quem sou eu para pegar uma coisa que Jesus disse e falar, ele não quis dizer isso? O dia que eu for maior em termos evolutivos que Jesus, aí eu posso refutar uma das suas palavras. Senão, não. Eu leio e tento compreender. Porque é muito comum a gente falar, não, isso é figura de retórica. Jesus não quis dizer isso. Ele quis dizer que é a montanha que tem dentro do meu coração. Por quê? E se ele quis dizer exatamente isso? E eu poder transportar essa montanha daqui para cá? O poder da minha fé. É ele que está dizendo, não sou eu. Pois tudo que está escondido será descoberto. E tudo o que está em segredo será conhecido. Quer ver? Vamos pegar um exemplo. Ó. Eu pedi para o Geraldo, e foi escondido aqui nessa sala, 3 baldes de água, repleto, cheio de água, tá? Nesse ambiente aqui, eu escondi que eu ia fazer uma brincadeira.
Então eu queria que vocês me ajudassem. Dá uma olhada embaixo da carteira, vê se vocês acham 3 baldes. Cuidado para não chutar, tá? Vamos lá, vamos achar 3 baldes de água escondidos nesse ambiente aqui. Alguém achou? Está lá no canto? Todo mundo está procurando? 3 baldes de água, cuidado, hein? Está nesse ambiente, foi escondido nesse ambiente. 3 baldes de água. Alguém conseguiu achar? Não, e nem vão conseguir. Onde que estão esses 3 baldes de água? Aonde que eles estão? Estão aqui, ó. Eles estão aqui, a gente nem se percebeu. Né? A umidade relativa do ar hoje deve estar em torno de 60%, 70%. Se a gente pegar tudo isso aí e submeter uma pressão muito grande, ou abaixar a temperatura, a gente consegue extrair o vapor da água que está aqui. E a gente consegue encher 3 baldes de água. Você acredita nisso ou não? É a ciência. Se não houvesse essa água, eu não estaria respirando agora. Os meus alvéolos precisam dessa água que está na atmosfera. Entenderam ou não? Tudo que está oculto será descoberto, está em segredo será conhecido. Basta que a gente conheça as leis. A gente não conhece. E aí a gente atribui ao milagre. Mito. Muita gente fala que nós usamos somente 10% da nossa capacidade cerebral. É um mito, tá, pessoal? Isso não existe. Nós usamos quase que 100% da nossa capacidade cerebral. Os cientistas comprovam isso através de tomografia computadorizada, até no sono. O nosso cérebro permanece ativo. Agora, peraí, cérebro é igual a mente? Cérebro é igual a mente? Não, ó, um simples desigual. Tá? Nosso cérebro é máquina orgânica, é requisitada quase que na sua totalidade. O cérebro não para de funcionar nunca. As sinapses estão funcionando direto, os neurônios estão lá. Não para nunca, porque senão se ele parar, ele morre. Para a manutenção. Agora, outra coisa muito diferente é utilizarmos a nossa capacidade mental. Capacidade mental, que está lá alojada no nosso espírito, essa a gente não usa nem 1% dela. Posso garantir para vocês. Tá? E olha que coisa. Por que a gente não usa nem esse 1%? Porque nós somos muito animalizados. Esses dias, eu vou contar uma historinha para vocês rápido. Eu estava indo para a UEL, para a universidade, e eu passo no fundo de vale, assim. Na hora que eu passei, que eu subi, tinha um cavalo, tinha uma cerca, assim, bem rudimentar, que eles fazem no fundo de vale, porque não pode ocupar, mas eles ocupam, né? Então, o cara fez uma cerquinha, já meio apodrecida, tal, colocou um cavalo lá dentro. Onde esse cavalo estava, num lugar pequeno, estava assim, sem grama, sem nada, porque ele estava ali, provavelmente, o dia inteiro. E do lado de fora dessa cerca, está tudo verdinho, uma grama bonita. E tinha um cavalão, eu parei para olhar, porque aquilo me chamou a atenção. Um cavalão bonito, devia ter uns 400 quilos no mínimo, forte. Ele chegava para perto assim da cerca, olhava com aquele olhinho para o capim, encostava na cerca, voltava para trás. Ele chegava para perto da cerca, olhava aquele capim, encostava na cerca e voltava para trás. É uma cerca com um único arame já apodrecido. Eu olhei e falei, por que esse cavalo não chega e só dá uma... Se ele der uma tichinha ali, uma respirada mais forte, essa cerca cai. Por que ele não vai? Tem 400 quilos esse cavalo. Por que ele não fez isso? Por quê? Porque ele desconhece a sua potencialidade física. Ele desconhece, ele não sabe que ele tem 400 quilos. Ele fez o quê? O fio era... não era elétrico, não. O fio não era elétrico, era um fio comum, era um arame apodrecido. Ele estava condicionado a não passar. Ele não conhecia as suas capacidades. O cavalo não conhecia. Ele não sabia que se ele desse só chegasse de trás assim, fizesse isso com a bundona dele de 400 quilos, ele derrubava e ia comer a sua grama. Mas ele não sabia, ele não conhecia a potencialidade que tem naquele corpo enorme. O poder físico que ele tem. Por que eu estou falando isso? Uma analogia à nossa potencialidade mental. Será que eu estou no WhatsApp, no Instagram e no Facebook o dia inteiro? Será que eu estou desenvolvendo ou estou travado lá dentro do cercadinho do cavalo? O que será que eu estou fazendo para tentar entender e sair desse cercadinho? O que será? Será que eu estou tentando desenvolver essa minha parte tão importante que é a capacidade mental? A lei da mente é implacável. O que você pensa, você
cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se realidade. O Buda já sabia disso daí, 560 anos antes de Cristo. Olha lá, ó. Um engenheiro, logicamente não é um advogado, é um engenheiro que está fazendo um projeto grandiosíssimo, né? Se fosse um advogado, isso daqui estaria completamente nublado. Hoje eu peguei, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou aqui em cima e ele está lá embaixo, ele não pode rebater, olha que bênção. A mente vezes o cérebro, por meio da mente podemos criar saúde, prosperidade e realizações em nossa vida, mas também podemos criar doenças, perdas e fracassos. Essas diferenças só dependem de como utilizamos a nossa mente. A mente é igual à alma, é o software. E o cérebro é o hardware, é a parte física. Vocês viram que analogia legal? O nosso cérebro é o hardware, a nossa mente é o software, é o que comanda o nosso hardware. A mente depende do cérebro para se expressar no plano físico. A mente pensa, o cérebro executa. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Pronto. Por que eu só estou falando de pensamento, de mente? Porque ela é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Se eu entendi até agora que eu sou o que eu penso, que a matéria é ilusão, que o meu pensamento produz tudo em volta de mim e atrai tudo em volta de mim, eu entendi os mecanismos da mediunidade. Já entendi. Horizontes da mente. Mente sã, corpo sã. A mente é o comandante do maior computador do mundo, nosso cérebro, é o maior computador do mundo. Tá? Os cientistas já têm redes neurais, lógica fuzzy, algoritmo genético, que tentam imitar a mente, tá? Mas não conseguem. A mente não tenta imitar, desculpa, o cérebro, né? Distribui ordens, analisa conceitos, estimula a química orgânica. A disfunção do mundo glandular provoca inúmeras enfermidades, pois as glândulas estão diretamente ligadas aos cérebros, aos centros de força. A medicina futura terá na mente a responsável direta por todas as enfermidades. E já está acontecendo isso. Já está acontecendo isso. A medicina já está começando a estudar e a entender o mundo espiritual. O Vantume mostrou isso daí agora, né? Criar, atrair ou acessar. A partir dessa perspectiva, a nossa oração baseada nos sentimentos deve ser algo para obter e se converte em acessar o resultado desejado, que já está criado no mundo vibracional, quântico atômico, das infinitas possibilidades. Ou seja, nada é impossível quando temos um desejo sincero. Nada é impossível quando temos um desejo sincero. Lembra-se de Pedro, né? Ele afundou porque ele duvidou. Se eu estou fazendo um projeto, se eu estou tentando criar alguma coisa e na hora eu duvido, será que vai dar certo? Vocês podem ter certeza que não dá. Se eu acreditar, vocês podem ter certeza que aquilo vai se conceder. Peça e lhe será concedido. Bata que a porta abrirá. Só que Jesus disse, peça e lhe será concedido. Mas não falou peça coisas boas. Ele falou peça e lhe será concedido. Então cuidado com o que vocês pedem. Tudo que vocês pedem se transforma em realidade. Desmaterialização. Olha só aqui. O que está lá nos domínios da mediunidade, outro grande livro de Chico Xavier, da obra de André Luiz, ele diz o seguinte: Aulus, nesse livro, que foi o instrutor de André Luiz, tá, no livro Nos Domínios da Mediunidade, estava esclarecendo a respeito da mediunidade de transporte, mediunidade de efeito físico, aquela que até hoje vocês sabem que existe, onde os médiuns recebem flores, recebem objetos. Ele estava esclarecendo André Luiz a respeito dessa mediunidade. E diz o seguinte: é o transporte comum realizado com reduzida cooperação de energias medianímicas. Olha só, reduzida. Perfeitamente. Como que é? Esse é o médium. E se fosse, olha aqui, ó, ele estava falando das rosas, das flores, dos objetos. Aí o André Luiz pergunta para ele: e se fosse o médium o objeto do transporte? Ou seja, eu tirar o médium daquele ambiente e
materializar ele em outro lugar. Olha só, hein? A profundidade dessa questão. O que o Aulus respondeu? Perfeito. Ó, transpassaria a barreira? Seria possível isso? Perfeitamente. É a resposta dele, está lá no livro, tá? Desde que esteja mantido sob nosso controle. Porque precisa de uma técnica especial para fazer isso. Intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnico bastante competente para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-lo de imediato. Olha que coisa impressionante. As cidades atômicas, em qualquer construção da forma física, não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação. O espaço persiste em todas as formações. Lembra lá do vácuo quântico? Lembra que um átomo você tem muito mais vácuo do que matéria ali dentro? E a matéria na realidade não é matéria, é energia? O espaço persiste. Olha essa informação aqui, ó. Essa é uma informação científica, que nós já estamos quase lá, ó. Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas, com a segurança dentro da qual vai aprender a desintegrar. A gente já consegue desintegrar, fazer a bomba atômica. Vamos conseguir desintegrar e reintegrar. O que chama isso aí? O que chama esse troço? Teletransporte. Não vai demorar muito, tá, pessoal? A gente vai precisar pegar ônibus, nem carro. Ah, eu quero visitar minha mãe que está nos Estados Unidos. Mentalizo, puf, estou lá. Ai, Jesus desapareceu no templo. Jesus já faz isso daí. Está lá em João 8,59. Então pegaram em pedras para atirar. Jesus era terrível, né? Terrivelmente bom e sábio, né? Ele entrou no templo e começou a encarar os caras lá, porque estava fazendo um monte de besteira, né? E aí os caras falaram assim, o sacerdote, quem é esse cara? O Nazareno? Pelo amor de Deus, pega a pedra, vamos lapidar esse cara. O que ele fez rapidinho? Se desmaterializou na frente de todo mundo. Passando pelo meio deles, e assim se retirou, se desmaterializou, se ocultou, desapareceu, saiu. Atos e pensamentos são magnetos mentais. Não continue a viver sempre do mesmo jeito antigo. Trabalhe a sua mente para que alguma coisa seja feita para melhorar a sua vida. A mais poderosa lei do universo. Cada pensamento vibra, cada pensamento irradia um sinal. E cada pensamento atrai um sinal de volta que combine com ele. Semelhante atrai semelhante. Ondas mentais, sintonia e vibração. A lei da atração que você está atraindo para a sua vida mostra a qualidade da sua energia. A gente pensa que está em Londres, Paris, Milão. A gente pensa que está num carro importado. A gente pensa que está dentro de uma mansão. Mas na verdade a gente está dentro de um corpo. E se nós não estivermos bem com o nosso íntimo, estaremos mal em qualquer lugar. Chico Amor Xavier. Aqui estão as referências biográficas dessa apresentação. Para terminar, como as pessoas lhe tratam é o karma. Como as pessoas lhe tratam é o karma. O modo que eu reajo é o meu. Somos livres para decidir sobre os nossos atos. Muito embora nos tornemos escravos desse consequência. Obrigado, Senhor Jesus, por essa tarde maravilhosa, esse sol, Senhor, tão lindo, essa tarde de domingo, em que estivemos aqui juntos, Senhor, sob o seu amparo, sob a proteção da espiritualidade amiga, tentando entender, Senhor, um pouquinho mais das suas leis, as leis universais que regem o universo, as leis que são leis de amor, de misericórdia, de justiça e de paz. Ampara-nos, Mestre, para que voltemos todos nós seguros em nossas casas e ajuda-nos, Senhor, a discernir a respeito de tudo que ouvimos aqui nessa tarde maravilhosa. Que assim seja.